Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós teremos um vídeo que não poderia ser mais a cara desse canal em que você está inscrito, se espera. Porque nós vamos ler livros de fantasia, mas livros de fantasia nacional. Então, assim, separei 3 livros que eu quero muito ler, que eu tenho muita expectativa para ler aqui com vocês e trazer as minhas opiniões sinceras. Então vamos lá, não vou botar ordem porque eu ainda não sei em que ordem eu vou ler eles, tá? Ainda estou me decidindo, vai ser como meu coração mandar. Mas o primeiro deles, que eu vou mostrar pra vocês, é A Sociedade das Ilhas Submersas, que é uma Dark Academia com protagonista vilã, em que a Laís Napoli escreveu. Eu já conheci essa autora, ela é excelente. Inclusive, esse desafio está autografado. Eu comprei na pré-venda e levei pra ela autografar. Então, assim, diva maravilhosa, eu adoro as histórias da Laís. Eu já li um que foi Entre Ponteiros e Eclipses, e eu acho que é uma vibe bem diferente desse daqui, mas eu também tenho muita expectativa. E aqui tem uma escola de magia, então assim, meio Harry Potter, será? Vamos descobrir juntos. O segundo livro, eu descobri e conheci ele por conta do BookTok, tá? Eu tava passeando nas redes e aí eu vi a autora mencionando esse livro, simplesmente. Ela é uma autora independente e todos os livros dela vai ganhar uma edição comemorativa. E eu estou falando de Ninho de Fogo. Ninho de Fogo é uma trilogia que foi reunida nesse super calhamaço. E é uma história que tem dragões e uma espada mágica. É tudo que eu sei, é tudo que eu preciso pra ler, porque é uma história de dragões, gente. E dragão é o símbolo desse canal. Então eu precisava ler essa história que tem dragão, que é nacional. Então estaremos lendo muito em breve. Por último, mas não menos importante, nós temos Mariposa Vermelha. Não está autografado porque, infelizmente, eu não consegui encontrar a autora na Bienal para ela me dar o autógrafo. Mas eu tenho muita expectativa, eu já vi muita gente falando bem e eu sei que é uma fantasia meio sombria e tem mariposa. É tudo que eu sei. Mas assim, muita expectativa. Ele é bem curtinho e, sei lá, só tem expectativa, gente. É a minha intuição falando que vai ser bom e tá aqui. Vamos pagar pra ver. Finalizei a leitura de A Sociedade das Ilhas Submersas e vim conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Esse livro é um livro de fantasia, volume único, nacional. E assim,
ele conta a história de uma protagonista de moral um pouquinho duvidosa. Na verdade, ela é a vilã, né? Então ela conta a história da vilã. Mas não tem aquele ditado de o vilão é o herói da própria história? É o que acontece aqui. A gente vê que a protagonista, a Clarissa, ela é realmente uma megera, ela faz o que tem que fazer para conseguir o que ela quer e ela não tá nem aí para as outras pessoas. Mas a gente tá lendo ali o ponto de vista dela. Então, para mim, foi muito difícil ver ela como uma pessoa ruim, apesar de saber que ela tem atitudes ruins. Então, eu não consegui ver ela como uma vilã. Na verdade, eu vi a galera que tava meio que lutando pelo certo como os vilões. Mas isso é muito interessante também, porque não é porque eles estão do lado certo que eles fazem a coisa certa. Então, é um livro muito humano, assim, né? Aqui a Clarissa, ela estuda numa escola de magia que é submersa em Paraty. Então a gente tem toda essa ambientação, né, dessa cidade, e é muito legal, a gente fica com vontade de conhecer Paraty. Mas essa escola é uma escola elitista e acaba, né, fazendo uma divisão ali entre os artistas que estudam nela. Essa é uma escola onde a arte ela é literalmente magia. Então, a magia das pessoas está diretamente ligada à arte. E quando esses alunos eles são filhos de ex-alunos, eles são considerados portentos. E quando são filhos de pessoas comuns que não estudaram nessa escola, eles são considerados promessas. E o tratamento é muito diferente. E a Clarissa aqui, ela é filha de uma artista, então ela é uma portenta, ela se hospeda próximo à escola, enquanto as promessas têm que morar em Paraty, e aí ter todo um caminho longo para chegar à escola, enfim, o tratamento também é bem diferente. Mas a Clarissa não tá nem aí pra isso, ela quer se superar, quer ser uma boa artista, ela quer ser lembrada pelo trabalho dela e não por ser filha de grandes artistas como ela é. Então ela tem sempre esse complexo de eu preciso ser a melhor. E, enfim, eu acho que a Clarissa precisava de um abraço e de bons conselhos pra ela ser uma pessoa um pouquinho melhor. Mas eu acabei gostando muito dela, muito dessa protagonista. Fiquei do lado dela em vários momentos, assim. Eu falei, meu Deus, como assim, eu tô do lado dessa mulher? Mas foi um livro muito bom, foi uma experiência muito gostosinha de ler, de ter. É um livro muito fluido. No começo, como é um livro mais adolescente, assim, o começo ele é bem ali, né? Dramas adolescentes, tipo, ai, com quem eu vou fazer o meu TCC, digamos assim, né? Porque ela tá no último ano da escola, mas ela precisa apresentar um trabalho para ela se formar, e ela quer um grupo específico, e aí ela acaba caindo num grupo, né, com os rivais acadêmicos dela, e isso aí dá um bug na mente dela, e ela quer ser controladora, e quer fazer tudo, enfim. E aí ela, né, acaba fazendo uma pegadinha ali, que acaba muito mal, e depois ela fica se sentindo mal por ter feito aquilo, mas enfim. É bem complexa, assim, a história, mas o início ele é bem nessa pegada mais adolescente, mais jovem, mas depois ele vai tomando, né, e tocando em temas sensíveis e aspectos que a gente tem que parar e pensar e analisar. Então, assim, é um livro leve, mas que também cita coisas e fala sobre temas que são importantes. Então, é uma leitura muito agradável, muito gostosa e que vai te fazer pensar. Então, assim, é um livro muito bom. A Laís Napoli, que é a autora, eu já li um outro livro dela, que foi Entre Ponteiros e Eclipses, que ela também usa dessa história mais tranquilinha, mais bobinha, mas que toca em pontos sensíveis. Então, acho que isso é uma característica da autora, pelo que eu pude perceber, né? De tratar de temas sérios, mas dentro de uma história mais tranquila e mais farofinha, sabe? E, gente, eu gostei muito da protagonista. O livro, ele tem uma diagramação ok, assim. A gente tem esses inícios de capítulos que são muito bonitos e que tem um fundamento na história. Isso é muito legal nos livros da Laís, que os inícios de capítulo, né? Tudo são elementos da história. Então, foi uma experiência muito boa de leitura. Eu adorei esse livro. Ele não me tocou, assim, no ponto de ser um favorito, de ser um 5 estrelas. Mas é um livro muito bom, então eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que, se você gosta de fantasia, é um livro perfeito, que você tem que ler, porque te faz refletir. E eu acho que poucos livros de fantasia fazem a gente refletir sobre algumas coisas. Na verdade, eu acho que os livros de fantasia, no geral, são mais farofa, né?
é entretenimento e tal. Mas eu acho que 2 livros de fantasia que eu posso dizer que tratam de temas sérios, mas de uma forma mais tranquila, é A Sociedade das Ilhas Submersas e O Abismo de Celina, né, que eu li ano passado. E que também é um livro muito curtinho, mas quando você para pensar no significado dele, ele tem um significado profundo. Então, é isso, gente. Gostei muito desse livro. Leiam porque vocês vão gostar muito. Vamos conversar sobre um livro favoritadíssimo que eu devorei em um dia. Mariposa Vermelha. Gente, eu tava voltando da Bienal, no ônibus, 4 horas e meia de viagem. Eu falei assim, vou escolher um livro e vou ler. Tinha comprado esse livro lá pra tentar o autógrafo da Fernanda. Infelizmente, não consegui encontrar ela na Bienal. Mas eu falei, vou ler o livro, porque há muito tempo, tá? Um ano atrás eu conheci esse livro, eu falei, preciso ler. Mas eu queria comprar na Bienal pra encontrar a autora. Infelizmente não foi possível. Mas eu falei, vou aproveitar e vou ler esse livro. E no ônibus eu devorei metade dele, assim. Chegou em casa, eu sentei e li até chegar na última página. Então eu li 270 páginas num dia, o que é uma coisa não muito normal pra mim, porque meu ritmo de leitura não é esse. Mas eu me importei tanto com os personagens, né? Tanto a principal quanto os secundários, que eu precisava saber como essa história ia terminar. Precisava saber o desfecho da vida desses personagens. Então, nesse livro nós acompanhamos a Amaryllis. Ela é uma jovem que trabalha numa fábrica como costureira. E ela é uma pessoa que vive escondida, tá? Ela tenta se passar por ninguém, ela tenta se passar despercebida e ser invisível aos olhos das outras pessoas, porque nesse universo magia é proibido. E ela tem magia, então ela não usa magia de jeito nenhum. Ela tenta esconder isso no fundo do ser dela e tentar parecer uma pessoa normal. Ela não tem ninguém no mundo. A mãe dela, infelizmente, desistiu da vida por conta de uma depressão depois que um homem aí acabou prejudicando a vida dela. E a Marília, ainda criança, foi pro orfanato e viveu sozinha. E a única rede de apoio que ela tem é a vizinha dela, que se tornou a melhor amiga, e o namorado dessa melhor amiga, que também é amigo dela. Então, são as únicas 2 pessoas que ela tem carinho, que ela consegue se apoiar, mas ainda assim não consegue ser ela mesma, porque falar sobre magia, usar magia, conhecer uma pessoa que detém poder é muito arriscado, então ela se esconde e não conta nem para as pessoas que são mais próximas sobre quem ela é de verdade. E no momento, no cotidiano lá do trabalho dela, que é um trabalho extremamente mecânico, que ela até gosta, costurar para ela é um prazer também, mas na fábrica onde ela trabalha é um trabalho muito manual e mecânico e ela não consegue ser criativa, então o sonho dela, né, é começar a criar os bichos da seda para conseguir um tecido e abrir um negócio próprio para ela. Esse é o sonho dela, assim, um sonho que ela tem, mas é que é muito difícil para ela também, né, se permitir sonhar. Então, ela tá ali num dia de trabalho comum quando ela encontra o homem que feriu a mãe dela e ela resolve se vingar, mas ela não tem os meios para isso. Ela é uma pessoa tão invisível e tão ninguém no mundo, e esse outro homem é uma pessoa tão poderosa e que ascendeu socialmente que é impossível ela conseguir chegar perto dele para se vingar. Então ela decide simplesmente invocar o demônio, que é o Tolu. Eu confesso que amo livros com personagens de moral duvidosa e que não são totalmente bonzinhos, assim. Então, eu gostei muito do Tolu. Ele é um vilão, podemos dizer assim, muito entre aspas, porque ele ajuda a nossa protagonista aqui, mesmo tendo os próprios interesses envolvidos. Então, eu adorei. A gente tem um pouquinho de romance, mas são migalhas de romance. Não vá para esse livro esperando romance, porque você não vai ter. A gente vai ter migalhinhas. Acho que o romance é uma peça fundamental na história, porque ajuda a nossa protagonista a sair do casulo. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma cena hot, mas é lá pro final do livro e é um momento. Então, assim, não é um livro hot, não é um livro de romance, é um livro de fantasia, mas um livro de fantasia muito interessante, porque a gente sempre tem um problema nos livros de fantasia a serem resolvidos. E esse problema, ele sempre é resolvido com magia.
E esse livro, apesar da magia estar presente, de ser um elemento central e peça-chave, não é ela que resolve esse problema. É a inteligência, é a sagacidade e são os meios muito humanos que a nossa protagonista usa para resolver o problema que ela enfrenta, que ela e todas as outras pessoas que vivem como ninguém nessa sociedade, que vivem oprimidas. Então, eu li esse livro e eu fiquei, nossa, chocada como tudo foi resolvido. Achei muito interessante, nunca tinha lido nada como isso. E eu simplesmente adorei, fiquei muito cativada pelos personagens principais e secundários. Gostei muito deles, me importei muito com eles. E acho que esse foi a razão principal para eu ter devorado esse livro, simplesmente. E eu preciso encontrar a autora nas próximas bienais aí para surtar com ela sobre esse livro, porque ele é maravilhoso. Então, se você ainda não leu, Mariposa Vermelha, e você é um leitor que gosta de fantasia, principalmente fantasia com um toque mais sombrio, Mariposa Vermelha é perfeito para você, porque a nossa personagem não é a mocinha convencional das histórias. Ela é bem sombria e ela quer vingança no íntimo dela, ela quer vingança e precisa da vingança, mas em alguns momentos ela se questiona: será que eu vou ser capaz de conseguir me vingar? Será que eu vou ter forças quando chega a hora? E ela vê que é muito fácil você fazer coisas ruins quando você tem uma boa motivação. Então, é um livro muito interessante que eu amei, adorei, favoritei. Então, leiam esse livro porque é excelente. O Tolu, que é o nosso antigo aqui, o demônio que a nossa protagonista invoca, é muito profundo, digamos assim. Ele tem uma história muito bacana que faz a gente se interessar por ele também e pelos objetivos e pelas razões que ele do porquê ele está ali, porquê ele está ajudando a nossa protagonista. Então é muito interessante. Eu simplesmente amei, gente. E é isso, leiam. Leiam porque é muito bom. Leiam porque é um livro nacional que, creio eu, seja volume único, porque a história acaba muito amarradinha, tá? Acaba com um final muito fechadinho. E acho que caberia uma continuação, um spin-off, mas acho que não é o caso. Não acho que a autora vá escrever um segundo livro dando continuidade a essa história, porque eu acho que fechou muito bem. Não tenho certeza se é um livro volume único, mas eu creio que seja, tá? Eu terminei ele, gente, viciante. E ele é viciante porque ele já começa no meio da ação também, tá? A gente já começa com a nossa protagonista é, invocando o demônio. E a gente fala assim: gata, por que você tá fazendo isso? E a gente tem uma volta no tempo, e a gente começa a entender um pouco da infância dela e das motivações dela e do que aconteceu nas últimas horas para ela ter esse insight. Então é muito interessante. Eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês conhecerem, né? Aqui eu já falei bastante da sinopse, mas eu vou falar que é a sinopse oficial para vocês se interessarem mais. E quem sabe ler esse livro, porque, gente, vocês precisam ler se vocês gostam de fantasia. Parabéns, Amaryllis. Eis o seu demônio. Agora faça com que ele não a devore. Gente, só isso aqui já me conquistou e eu já quis ler quando eu li isso aqui. Na cidade de Fragrária, sob o domínio da República, a magia é proibida e Amaryllis conhece como ninguém o perigo de quebrar as regras. Para evitar o destino trágico que teve sua mãe, a jovem tecelã mantém a cabeça baixa e os fios de seus poderes bem amarrados. Quando por acaso se vê diante do homem que arruinou sua família, Amaryllis decide convocar um demônio para fazer um pacto. Ela quer a morte do general que vitimou sua mãe. Mas a oferenda é simples e Tolu, o antigo que atende seu chamado, não pode tirar uma vida por um preço tão baixo. Ele pode, porém, ajudar Amaryllis a enfrentar seus medos enquanto ela faz justiça com as próprias mãos. E, gente, é sobre a nossa protagonista sair do casulo. Em resumo, o livro é sobre isso. Não é necessariamente sobre romance, apesar de ser uma peça-chave, não é necessariamente sobre magia, mas é sobre o desabrochar da nossa protagonista e o quanto ela se acha fraca e se acha uma ninguém, mas ela se descobre alguém e se descobre poderosa, forte. Então, assim, só leiam.
finalizada a leitura de Ninho de Fogo, que é esse super calhamaço, tá? Eu terminei a leitura dele com algumas marcações, tá? Todas as folhinhas que estão marcadas aqui, dobradas no meio do livro, são marcações de cortes que eu gostei e que eu vou passar pro Scooby. Eu terminei ele ontem à noite e eu vim aqui conversar com vocês sobre esse tijolo. Gente, é um livro de quase 1000 páginas, ele tem 960 mais ou menos. E inicialmente, isso aqui é uma trilogia, né? Ela foi lançada em primeiro momento como uma trilogia. E a autora, a Camila Deus Dará, que é nacional, é brasileira, fez essa edição comemorativa de 10 anos dessa história. E aí fez esse livro capa dura, tá? Ela lança independente esse livro. E ela vende, né, diretamente. Então, se você se interessar, procure a autora, porque ela vai fazer o envio, tudo certinho. Gente, eu vi esse livro, eu descobri esse livro através das book reads. E quando eu vi que era uma história de dragões, eu falei, cara, eu preciso ler, porque são minhas criaturas literárias favoritas, minhas criaturas mágicas favoritas. Então, eu quis conhecer a história de Ninho de Fogo. E aqui nós temos dois tipos de dragões. Nós temos dragões, criaturas mágicas, então são umas criaturas mais puras, eles são apenas dragões. E aqui nós temos pessoas que se transformam em dragões. Basicamente a gente conhece a nossa protagonista, a Mel. Ela vive no mundo normal, né, na Terra, e leva uma vida aparentemente normal, tem uma melhor amiga, tem um melhor amigo. Só que de repente ela sofre uma perseguição e o melhor amigo dela se transforma em dragão. E ela descobre que ela faz parte de um reino mágico chamado Ninho de Fogo e que os pais dela esconderam ela na terra com a avó porque a existência dela é proibida porque ela é uma mestiça. Então a gente tem toda uma trama envolvendo essa personagem. E é um livro que eu devorei, tá? Eu li isso aqui como se ele tivesse não 1000 páginas, mas 100, porque a história te fisga de uma tal maneira que é inacreditável. Eu adorei muitos personagens que estão aqui, que foram apresentados. A gente tem uma construção muito legal de personagens secundários que vão ganhando destaque, que vão se tornando importantes. E isso, pra mim, é uma coisa maravilhosa. E eu adorei como esses personagens secundários foram desenvolvidos. A protagonista também, ela amadurece muito durante essa história. Mas, apesar de ser um livro bem chiclete e que cola na sua mente, que você não para de ler até chegar no final e descobrir o que acontece, tem alguns pontos que não me agradaram muito, mas isso aí é uma opinião pessoal, tá? O que acontece? Existe um momento na trama em que dois personagens estabelecem uma ligação. E um desses personagens que faz parte dessa ligação fala repetidamente, em muitos momentos, que ele não é mais o mesmo, tá? Por conta dessa ligação. E que pela outra criatura ser mais pura, que o ser dele mudou e que agora ele se sente diferente. E isso é legal, é uma coisa profunda e dá profundidade pra história, traz sentimento. Só que quando isso é repetido milhares e milhares de vezes, eu fico assim, pelo amor de Deus, não fala mais isso. Então, teve uns pontos que me irritaram também. A protagonista, nossa, cara, eu fiquei com vontade de estapear ela em tantas vezes nesse livro que eu ficava assim, gata, por que você fez isso? Porque existe um super problema, né? A gente tem três momentos aqui de três grandes conflitos, na verdade. Então, a gente percebe muito a trilogia se iniciando e finalizando, mas é maravilhoso, tá? Pra mim, eu não vejo problema nenhum. E é até mais interessante do que ficar 900 páginas com um problema só. E aí, o que acontece? Existe um problema, né? Existem vários problemas aqui, mas cada livro trata um. E esse grande problema, ele é em determinado momento resolvido ou mais ou menos solucionado. E aí, nem tudo são flores nesse livro e a autora que não tem dó de matar a personagem, tá? Então vai com o coração preparado. E aí, quando se consegue resolver o problema ou minimizar esse problema, tudo deu certo, né? A gente entende que tudo deu certo.
Mas aí, uma coisinha saiu fora da linha, né? Uma coisinha deu errado. E a protagonista joga tudo pro alto e fala, não, deu tudo errado, não sei o que. Então ela é meio dramática nesse ponto. E eu fiquei, gata, pelo amor de Deus, foca no que deu certo, esquece o que não deu, bola pra frente, acontece. A galera morre mesmo, é normal. Enfim, então teve alguns pontos que não me agradaram muito no livro. Em contrapartida, esse livro quebrou alguns preconceitos meus, tá? Eu não gosto de triângulo amoroso. Não gosto. Na verdade, eu não gostava. E eu acho que eu não gostava porque todos que eu li foram mal feitos. Mas esse aqui, gente, esse triângulo amoroso é muito bom. Porque a gente entende o porquê da personagem ficar dividida, do porquê da protagonista não saber quem escolher, entendeu? E assim, muito bem construído o triângulo amoroso. Eu adorei, tá? Eu adorei o par romântico da protagonista. Gente, um querido, um sabor, tá? Então, assim, foi um livro maravilhoso, tá? Eu ainda não me decidi qual nota eu vou dar pra ele, mas com certeza 4 ou 5 estrelas. Não vai ser favoritado, mas assim, pensando em todos os sentimentos que ele me trouxe, eu acho que ele vai ser, sim, um 5 estrelas. Porque eu fiquei viciada nessa história. Eu fiquei literalmente viciada na história desse livro. E quando eu sentava pra ler, eu lia quase uma trilogia inteira, sabe? Tipo um livro aqui dentro. Eu sentava e eu começava a devorar, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Então acho que por esse sentimento, eu vou dar 5 estrelas pra ele. Ai, Janaína, é um livro perfeito. Não acho que seja um livro perfeito e tal, mas é um livro muito, muito, muito bom. E se você gosta de fantasia, gosta de dragão, leia, tá? Leia porque é muito bom. E apesar dele ser um livro nacional, ele não se passa no Brasil. O que eu achei meio estranho, mas assim, entendo, né? Tudo bem, eu acho que é uma escolha, né, da autora e respeito a decisão dela. Eu não acho que isso tenha prejudicado a história em nenhum ponto. Eu acho que ela funcionou muito bem mesmo, se passando lá fora, né? Eu acho que o livro ele se passa, né, na Virgínia, no primeiro momento, que é onde a protagonista mora, e depois a gente passa pro Reino Mágico, que é Ninho de Fogo, e aí, né, é um lugar, né, você abre um portal, então não tem um lugar fixo na Terra. Então, foi muito bom, eu adorei essa leitura, acho que foi excelente. E assim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Acho que foi um dos vídeos mais legais e mais prazerosos de serem gravados, porque eu só li livro que eu gosto e que eu gostei. Foi muito bom, muito maravilhoso. Eu gosto muito de ler fantasia, é meu gênero literário favorito, né? Caso vocês não tenham ainda percebido, mas duvido muito. Então, foi muito bom ler esses livros, foram experiências maravilhosas e eu vou guardar todos esses livros no meu coração e essas histórias na minha mente. E se você quer ver, né, os melhores quotes desses livros que mais me interessaram, né, que eu achei muito legal, eu faço todos eles no Scooby, então me siga lá no Scooby, assim como nas outras redes sociais também, tá? Em todas as book raves é estante de fantasia, então é só procurar, a foto de perfil é a mesma, então é fácil de achar. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, onde a gente vai fazer com certeza outras leituras que eu espero serem maravilhosas também. E não esqueça de se inscrever no canal se você gosta de vídeos assim, gosta de resenha, vlog de leitura, gosta de ir a bienais, né? A gente teve um vídeo da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né? Então, se você ainda não assistiu, corre pra assistir porque tá muito legal. Foi um evento esplêndido. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!